Canasdark morreram e eu sei exatamente a data e a hora que isso aconteceu. Dia 12 de dezembro de 2025, às 23 horas e 57 minutos. Foi nesse momento que morreu o tipo de operação que durante muitos anos deu dinheiro para muita gente. Canal genérico, improvisado, sem identidade, sem profundidade, sem estratégia. Esse modelo começou a receber o atestado de óbito. No lugar dele começou a nascer outra coisa, um novo tipo de ativo, um novo tipo de canal, um novo tipo de empresário dentro do YouTube. Então, ó, já deixa eu te falar uma coisa aqui com clareza, tá? Não é que o mercado de Canasdark morreu. O que morreu foi a fase amadora desse mercado. O que morreu foi a época em que dava para entrar de qualquer jeito, copiar qualquer coisa, postar qualquer vídeo e achar que estava construindo aí um negócio de verdade. Talvez esse seja o ponto que mais incomoda muita gente, porque tem gente olhando para o mercado agora e dizendo que acabou, que saturou, que não funciona mais, mas quase sempre quem fala isso não está olhando para o que realmente aconteceu. Não foi o fim do modelo, foi a seleção natural dele. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque se você está em uma operação de canais monetizados ou se você é empresário e está olhando, está namorando esse mercado como uma nova avenida de crescimento, entender essa mudança pode te colocar há alguns anos à frente de muita gente. A pergunta certa não é se Canasdark estão morrendo ou se morreram. A pergunta certa é para quem eles estão morrendo. Vamos começar pela verdade que muita gente evita dizer. Canasdark não morreram. Quem morreu foi o amador. Eu sei que isso parece duro, mas é exatamente isso que está acontecendo, tá? Durante muito tempo, o mercado de Canasdark foi visto como uma espécie de atalho. Muita gente entrou achando que bastava encontrar um nicho, copiar uma estrutura, subir vídeo, esperar o AdSense cair. E durante um período isso funcionou sim, não vou negar aqui. Só que em mercado nenhum fica simples para sempre. Todo mercado que amadurece começa a expulsar quem entrou sem bases, sem revisão, sem estrutura. Aconteceu em vários nichos do digital. Aconteceu em tráfego pago, aconteceu em dropship, infoproduto. E agora está acontecendo nos Canasdark também. O que está morrendo não é a oportunidade, o que está morrendo é a ilusão. Ah, ilusão de quê? A ilusão de que isso aqui ainda é terra sem lei. A ilusão de que dá para construir algo sólido sem entender de retenção, sem entender de audiência, de produto, sem entender de ativo digital. A ilusão de que um canal, quando monetizado, automaticamente se torna um negócio. E esse aqui é um ponto importante, tá? Um canal não é um negócio só porque ele gera dinheiro. Tem muito ativo que gera caixa e ainda assim é frágil, meu amigo. Tem muito canal que fatura, mas não tem consistência. Tem muito canal que monetiza, mas não tem base nenhuma para crescer, para escalar, nem para resistir a eventuais mudanças que ocorrem no mercado. Então, quando alguém fala, que Canasdark está morrendo, o que essa pessoa quer dizer, na verdade, é que o jeito dela de operar parou de funcionar. E isso são duas coisas completamente diferentes. O jogo não acabou, ele só parou de aceitar amador. Hoje, na prática, existem dois tipos de players convivendo dentro do universo dos Canasdark. O primeiro grupo é aquele que ainda está jogando o jogo antigo. É a galera que continua gerando o canal com volume, com gambiarra, como tentativa e erro eterno, como uma máquina de postar vídeo sem critério e vendo o que dá. É gente que ainda pensa com cabeça de alguns anos atrás. E o segundo grupo já é bem diferente. É o grupo que já entendeu que Canasdark deixou de ser só canal faceless, sem aparecer, e passou a ser ativo de mídia. Gente que pensa em posicionamento, em construção de audiência, em autoridade de nicho, retenção, operação, processo, time, portfólio. E o mais interessante é que muitas vezes esses dois grupos usam ferramentas parecidas. Os dois têm acesso a IA, os dois têm acesso à edição, acesso a roteiristas, narradores, designers, thumbmaker, referência, analytics. Só que um está usando tudo isso como um amontoado de ferramentas, simplesmente. E o outro está usando isso como um sistema de construção de ativo. E esse é o gap geracional do mercado que eu venho falando. É o abismo
entre quem ainda enxerga canal Dark como um jeito de ganhar dinheiro, uma forma de ganhar dinheiro simplesmente, e quem passou a enxergar canal Dark como um modelo de negócio de mídia. E aqui mora uma virada muito importante para o empresário que está assistindo aqui esse vídeo, porque empresário experiente entende uma coisa: quando o mercado amadurece, a oportunidade não desaparece. O que acontece é que a barreira sobe. E quando a barreira sobe, a maioria recua. Mas quem está preparado encontra sempre um campo ainda mais valioso. Então, sim, existe um monte de gente frustrada hoje, existe um monte de operação travando, existe um monte de canal patinando, desmonetizando, mas isso não é um sinal de morte, é um sinal de transição. O mercado está deixando de premiar esperteza e começando a premiar estrutura. Acredite, meu amigo, tem gente com as mesmas ferramentas que você fazendo 10 vezes mais grana. O problema nunca foi ferramenta, é a leitura de jogo. Mas vamos então falar de mudança prática. O que realmente mudou? Resposta: o YouTube ficou mais exigente. Simples assim. Mas não exigente no sentido de ficou impossível. Não. Exigente no sentido de que agora ele está muito mais atento à qualidade real da experiência do usuário. Durante um tempo, muita gente acreditou que o jogo era basicamente clique. Clique. Thumbnail boa, título forte, tema quente, volume de postagem. Só que hoje isso não sustenta uma operação sozinho. O algoritmo está cada vez mais sensível à retenção, à satisfação, ao nível de atenção que o vídeo consegue sustentar no usuário, ao quanto aquele conteúdo realmente entrega uma experiência que faz o espectador continuar na plataforma. Em outras palavras, o YouTube não quer só vídeo, ele quer atenção bem segurada. E isso muda tudo, porque quando o clique deixa de ser suficiente, o conteúdo genérico ele perde força. Quando a retenção passa a ser sim a coisa mais valiosa, o vídeo raso ele começa a morrer. Quando a satisfação do usuário entra mais forte no jogo, cópia mal feita deixa de performar. E quando isso acontece, sobreviver no mercado deixa de ser uma questão de postar mais e passa a ser uma questão de criar melhor. Por isso, tanta operação ficou para trás aí nos últimos tempos. Não necessariamente porque o nicho acabou ou porque o YouTube quis punir a pessoa, mas porque o padrão vigente subiu. E quem não entendeu isso continuou operando uma lógica passada e sim, ficou para trás. Antes, muita gente aqui no YouTube buscava dinheiro rápido, né? Cash cow. Hoje, quem está realmente construindo resultado está pensando em longevidade. Antes, a pergunta era o que eu vou postar amanhã. E hoje, a pergunta da pessoa inteligente é: que tipo de canal eu estou construindo para daqui a 12 meses? Esse é o novo jogo. O YouTube não recompensa quem posta mais, ele recompensa quem prende. E aqui talvez esteja a maior virada desse mercado. A transição de volume para autoridade. Mas autoridade, Gui? Não estamos falando de canal Dark? Sim, calma, meu jovem gafanhoto. Segue o raciocínio. Durante um bom tempo, o modelo dominante era esse: encontrar tema com demanda, produzir bastante, surfar o momento e monetizar em cima disso. Não precisava necessariamente construir uma identidade forte, não precisava criar percepção de marca, não precisava ser lembrado, bastava você performar bem. Só que agora, o canal que tende a ter mais valor não é só o que posta muito, é o que consegue ocupar um espaço na mente do público. É o canal que, mesmo sem rosto, faceless, né, começa a transmitir uma clareza de proposta, uma consistência de entrega, profundidade de narrativa, domínio de um território. É por isso que eu disse que canal Dark clássico agora está dando lugar ao canal autoridade. E aqui, muita atenção no que eu quero dizer. Canal autoridade não significa necessariamente aparecer nessa minha linha de raciocínio que eu estou trazendo. Não significa virar influencer, não significa abandonar o modelo faceless. Não. Significa construir um canal que, mesmo sem aparecer, passa a ter peso, passa a ter posicionamento, a ter identidade, passa a ser percebido como referência dentro do nicho, do subnicho. E essa é uma mudança gigantesca para quem pensa como empresário, porque o ativo ele sobe de valor. Um canal Dark pode até gerar caixa por um período, mas o canal Dark autoridade, entre aspas aqui, tem potencial de gerar caixa, de gerar estabilidade, expansão da audiência, novas frentes de monetização e muito mais força ao longo do tempo, no longo prazo. E é aqui que o jogo fica mais interessante, porque no passado, muita gente queria simplesmente ganhar dinheiro com o YouTube. Agora, quem
entende esse novo momento quer construir patrimônio digital com o YouTube. E patrimônio é outra conversa. Patrimônio não é só faturamento, lucro. Patrimônio é aquilo que ganha valor com o tempo. Patrimônio é aquilo que se fortalece com consistência. É aquilo que não depende só de uma tacada. Esse tipo de construção começa a separar de vez aquele que é o amador do empresário de verdade. O Canal Dark hoje não é só canal, é posicionamento. E a partir daqui a pergunta muda. Em vez de perguntar, e aí, Canal Dark acabou? A pergunta passa a ser quem é que vai ganhar dinheiro agora, nesse novo momento? A resposta, para mim, está muito clara. Vai ganhar dinheiro quem aprender a operar canais como um negócio, um business. Quem continuar tratando o canal como improviso vai sofrer. Quem continuar apostando sem método no amadorismo vai sofrer. Quem continuar refém do feeling, sem olhar dados, sem entender a operação, sem criar processos, sem formar time, sem construção, sem visão de longo prazo, vai ficar cada vez mais vulnerável, sim. Agora, quem pensa como empresário entra em outra prateleira. É aquela pessoa que entende que não dá para escalar no caos, que sabe que sem processo tudo trava, que enxerga que sem métrica você não está gerindo, você está torcendo para dar certo. Quem percebe que não basta ter um canal que fatura, é preciso construir uma operação que aguente crescimento. E isso vale tanto para quem já está no mercado, quanto para o empresário de outros ramos que está entrando agora. Na verdade, em muitos casos, o empresário que vem de fora leva uma vantagem justamente porque ele já entende os conceitos que muita gente dentro do YouTube, dos canais Dark, ainda ignora, que é o quê? Estrutura, margem, alocação de capital, gestão de equipe, construção de ativos. O novo vencedor no modelo de canais Dark não é necessariamente o mais criativo, nem o mais técnico, nem o que edita melhor. O novo vencedor é cada vez mais aquele que consegue unir conteúdo com gestão, atenção com operação, criatividade com visão de negócio. Por isso, meu amigo, minha amiga, guarda essa frase aqui, ó. Quem ganha dinheiro com o canal Dark hoje não é só um criador, é também um empresário de mídia. Elegante, né? E na minha visão, o que vai acontecer nos próximos anos não é a morte do mercado, é a concentração dele. Como assim? Vai sobrar menos gente? Vai. Muita gente vai desistir? Vai. Muita operação montada em cima de superficialidade vai desaparecer? Vai. Mas isso não significa colapso, significa seleção. E esse tipo de movimento, para quem tem visão, ele é extremamente valioso. Porque quando a concorrência fraca sai, o espaço fica mais rico. Quando os curiosos vão embora, quando o amador vai embora, sobra mais atenção para quem ficou. Quando o mercado deixa de ser modinha e passa a exigir competência, o dinheiro tende a se concentrar na mão de quem realmente sabe operar. Essa é a parte que muita gente não percebe. Os melhores mercados não são os mercados onde todo mundo entra fácil. Os melhores mercados são aqueles em que poucos conseguem permanecer bem posicionados, porque é aí que o valor cresce. Então, sim, eu acredito que vai haver um filtro cada vez maior. Eu acredito que a régua vai continuar subindo. Eu acredito que o YouTube vai continuar premiando mais qualidade, mais retenção, mais consistência, mais identidade. E isso assusta quem quer a coisa fácil. Mas, do outro lado, isso anima quem quer construir coisas grandes, realmente grandes. Se você for olhar da maneira certa, esse não é um vídeo sobre morte que eu tô falando aqui. É um vídeo sobre revolução. O canal Dark improvisado tá perdendo espaço, sim. Mas o canal Dark com mentalidade de ativo, de patrimônio, de mídia, esse, meu amigo, ele tá só começando. Da próxima vez, então, senhoras e senhores, que vocês ouvirem alguém dizendo que canais Dark morreram, que estão morrendo, talvez valha a pena vocês traduzirem melhor essa frase, tá? O que morreu foi o modelo preguiçoso, a operação rasa, a amadora, a ilusão de dinheiro fácil. Mas o modelo de negócio, quando bem operado, bem estruturado, pensado com visão empresarial, ele pode estar entrando exatamente numa fase ainda mais poderosa. Na verdade, ele não pode, ele está entrando na sua fase mais poderosa. E, meu amigo, no fim do dia, os maiores resultados quase nunca estão no mercado que parece fácil. Eles estão no mercado que ficou mais sofisticado e que por isso mesmo começou a pagar melhor aqueles que realmente sabem jogar. Então, se você entendeu isso já cedo, meus parabéns. Se você quer entender isso para ontem,
Eu sugiro você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no nosso canal, acompanhar nosso conteúdo e conhecer as mentorias da Channels Educação, que é a maior e melhor escola de monetização da América Latina. O link eu vou deixar aqui no comentário fixado. Diz para mim se você concorda com o que eu disse aqui, quais as suas dores hoje e como você quer se posicionar nesse mercado daqui em diante. Um beijo e até a próxima.